Vladimir Putin, durante os preparativos para o desfile da vitória em Moscou, passou vergonha diante do mundo inteiro. Os russos mostraram pela primeira vez imagens de dentro da refinaria de petróleo completamente queimada em Tuapse. E já nesta noite, drones ucranianos atacaram novamente o porto russo de Primorsk, no Mar Báltico. Sabe-se que durante esse ataque de drones, as forças de defesa da Ucrânia atingiram um navio-míssil Karakurt, uma lancha de patrulha e um petroleiro da Frota Fantasma. Além disso, o Instituto para o Estudo da Guerra calculou que, em abril, as tropas russas sofreram perdas territoriais líquidas na guerra contra a Ucrânia. E isso aconteceu pela primeira vez desde a invasão das Forças Armadas da Ucrânia na região de Kursk em agosto de 2024. E nesse contexto, hoje surgiram na internet imagens supostamente da Praça Vermelha, onde os russos instalaram uma rede anti-drones para proteger o futuro desfile da vitória em 9 de maio contra ataques de drones. Mas será que isso não é uma farsa? Vamos descobrir agora. Meu nome é Alexei Petty, vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like no vídeo e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Vamos direto às notícias do desfile da vitória de 9 de maio em Moscou deste ano. Como se sabe, o desfile da vitória em Moscou, pela primeira vez em 19 anos, acontecerá sem equipamentos militares. O Ministério da Defesa da Federação Russa confirmou oficialmente, no desfile da vitória deste ano, na Praça Vermelha, não haverá nem coluna de equipamentos militares, nem aviação no céu, nem alunos das escolas Suvorov, Nakhimov e dos corpos de cadetes. Haverá apenas a passagem de uma patética coluna de ocupantes marchando, e só isso. E ainda está longe de ser certo que o próprio Vladimir Putin vai arrastar seu corpo para a Praça Vermelha. E foi nesse contexto de notícias que canais ucranianos e russos do Telegram publicaram, em 3 de maio, uma foto mostrando uma rede antidrones estendida sobre a Praça Vermelha em Moscou. A foto ilustrava os preparativos de Moscou para o desfile de 9 de maio. Bom, obviamente esse tipo de notícia divertiu, claro, os ucranianos, já que isso mostra o medo que se instalou na cabeça dos russos. Mas eu peço que vocês tenham bom senso. Essa foto é falsa. Uma das primeiras pessoas a publicar essa foto da Praça Vermelha foi o conselheiro do ministro da Defesa da Ucrânia, Sergei Sternenko, e a imagem mostra que redes antidrones, que aliás são usadas na linha de frente, teriam sido estendidas sobre a Praça Vermelha. Bem, essa foto claramente foi gerada por inteligência artificial. Isso é indicado por vários erros na imagem. Por exemplo, nessa foto, por algum motivo, não há o mausoléu de Lenin, e a própria praça parece um pouco diferente do que é na realidade. Por exemplo, no local do Museu Histórico, aparece a Catedral de São Basílio, embora ela esteja no lado oposto da praça. Além disso, a Praça Vermelha está fechada já há alguns dias. Acho que desde 29 de abril, então simplesmente não pode haver pessoas passeando por lá. Mas eu entendo, tirar sarro dos russos selvagens e sujos já virou quase sagrado, só que o principal é não exagerar nisso. Mesmo assim, as coisas para Vladimir Putin nesta guerra estão cada vez piores. Bem, em primeiro lugar, surgiram na internet imagens únicas, filmadas de dentro da cabine de um caminhão de bombeiros, passando diretamente pelo território da refinaria de petróleo de Tuapse após uma série de poderosos ataques de drones. Este vídeo demonstra claramente que uma das maiores empresas do setor no sul da Rússia foi praticamente reduzida a ruínas. E agora vamos assistir a este vídeo, mas antes disso quero destacar que um dos funcionários desta região onde fica a cidade de Tuapse ontem começou a afirmar que tudo isso é fake. Por que acham que a refinaria, os tanques de petróleo e o porto estão pegando fogo? Ele diz, não, isso é só a Ucrânia sendo astuta. Os moradores de Tuapse amarram tanques de óleo combustível aos drones, então o drone cai, esse óleo se espalha e pega fogo. Por isso, essas nuvens pretas de fumaça aparecem sobre a cidade. Não há refinarias pegando fogo, o que queima são tanques de óleo combustível. E você entende, esse funcionário realmente acha que os russos, esse povo selvagem, são idiotas, porque ele simplesmente diz, não, o que vocês estão vendo com seus próprios olhos, isso não existe. São só drones com óleo combustível em chamas. Agora vamos ver um vídeo gravado de dentro de um caminhão de bombeiros na refinaria de Tuapse.
colapso e vazamento do produto do tanque número 3. Por causa disso, o combustível, o petróleo, se espalhou pela estrada e vários carros e equipamentos de controle foram danificados. Agora estamos controlando. Закрылки до рафинария de petróleo. Закрылки до рафинария de petróleo. Como podem ver, as imagens mostram uma cena apocalíptica. Em vez de equipamentos de alta tecnologia para o processamento primário do petróleo, só se vêem estruturas metálicas carbonizadas e pilhas de ferro retorcido. O caminhão de bombeiros também passa por dezenas de tanques que se transformaram nessas latas amassadas de conserva. E, de acordo com a análise, mais de 50% da capacidade de armazenamento de combustível foi completamente destruída pelo fogo, o restante está danificado. O território da fábrica está coberto por fuligem e espuma. As consequências da chuva de óleo são visíveis em toda parte, afetando tanto a zona industrial quanto os bairros residenciais de Tuapse. Como resultado, neste momento, o ciclo produtivo da empresa está completamente paralisado. Especialistas avaliam o prejuízo como irrecuperável a curto prazo. E segundo previsões preliminares, a recuperação completa, ou pelo menos a retomada parcial da operação da fábrica, pode levar anos. Considerando a complexidade dos equipamentos e as sanções sobre componentes importados. E já em 3 de maio, outro incêndio ocorreu no Porto Báltico de Primorsk como resultado de um ataque massivo de veículos aéreos não tripulados. E esse ataque não foi por acaso. A capacidade de carregamento de petróleo do porto de Primorsk é de cerca de 1 milhão de barris de petróleo por dia e cerca de 300 mil barris de diesel por dia, o que o torna um ponto de transbordo-chave. Para o principal tipo de petróleo russo, o Urals, e para o diesel de baixo teor de enxofre. Portanto, já está claro que a Ucrânia agora também vai atacar esse porto, assim como fez com o porto de Tuapse. Ao mesmo tempo, no porto de Primorsk, durante o ataque de drones, as forças de defesa da Ucrânia atingiram um navio-míssil Karakurt, uma lancha de patrulha e um petroleiro da frota de petróleo clandestina. A operação foi realizada em conjunto pelo Serviço de Segurança da Ucrânia, Forças de Sistemas Não Tripulados, Forças de Operações Especiais, Direção Principal de Inteligência e Guardas de Fronteira ucranianos. Também foram atingidos uma lancha de patrulha e outro petroleiro da frota de petróleo. A infraestrutura portuária também foi seriamente danificada, do porto petroleiro russo. Quem informou isso foi o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Além do porto, os ataques da Ucrânia também atingiram um petroleiro de mísseis da frota clandestina. РФ вблизи входа в порт Новороссийск. Essa foi uma operação conjunta do principal. Nossos guerreiros seguem impondo sanções à frota petroleira clandestina russa e atingiram 2 navios na entrada do porto de Novorossiysk. Esses petroleiros eram usados ativamente para o transporte de petróleo. Agora não serão mais. A capacidade ucraniana de ataque de longo alcance continuará se desenvolvendo em todos os aspectos, no mar, no céu e em terra. Às vésperas do vergonhoso desfile da vitória na Praça Vermelha, em 9 de maio, Vladimir Putin chega com resultados impressionantes na linha de frente. Em abril, as tropas russas sofreram perdas territoriais líquidas na guerra contra a Ucrânia, perdendo o controle de 116 quilômetros quadrados. De acordo com o Instituto Americano para o Estudo da Guerra, isso aconteceu pela primeira vez desde a invasão das Forças Armadas da Ucrânia na região de Kursk, na Rússia, em agosto de 2024. Ao mesmo tempo, o ritmo do avanço do exército russo continua diminuindo. Se no início de 2025 eles avançavam em média 9,76 km² por dia nos primeiros 4 meses, de 2026 esse número foi de 2,9 km². Além disso, o Instituto explica a redução do ritmo do avanço russo pelos contra-ataques terrestres ucranianos e pelos ataques de média distância, que incluem o uso ativo de drones. Além disso, devido à perda da possibilidade de usar os terminais Starlink no território da Ucrânia e também ao bloqueio do Telegram, os problemas do exército russo com comando e comunicação se agravaram ainda mais. Mas aqui os russos recorreram a uma artimanha. Criar uma boa imagem. A seguir vou citar o Instituto para o Estudo da Guerra. Desde o outono de 2025, as tropas russas começaram a usar ativamente a tática de infiltração de pequenos grupos em zonas cinzentas, sem ocupá-las completamente.
O Ministério da Defesa da Rússia utiliza essas operações para criar a aparência de avanço em todas as direções da linha de frente e para relatar sucessos ao Kremlin. Na prática, muitas dessas zonas permanecem disputadas e estão sob constante troca de fogo de ambos os lados. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Além disso, se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio pelos links e dados de pagamento na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Obrigado! Vocês também podem usar o código QR que está na tela. Esse é o jeito mais simples e conveniente de apoiar o canal no YouTube. É isso. Se cuidem. Tchau a todos.